No decorrer de depoimento de Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, a CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Flávio Bolsonaro contestou violações da CPI às prerrogativas de advogados de depoentes, discutiu com o senador Alessandro Vieira e contestou a senadora Simone Tebet. Após Omar Aziz interromper a depoente, Flávio Bolsonaro contestou. Estou vendo o senador Alessandro Vieira insistindo que o advogado não pode fazer nenhuma orientação. Eu acho que lei federal também vale aqui para esta CPI. Vamos ler o Estatuto da OAB, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Falam exatamente que o advogado pode instruir a pessoa que está sendo ouvida sem problema nenhum. Não sei por que esta insistência. Após Alessandro Vieira interromper Flávio Bolsonaro, Flávio retrucou. Ele pode interromper sua cliente quando ele quiser, inclusive pelo microfone, por escrito ou verbalmente. Após Alessandro Vieira mandar Flávio continuar a ler para tentar aprender, Flávio rebateu. Se o senhor puder ler, pelo menos aprenda o que está falando. Em seguida, Emanuela Medrades desafiou Miranda para uma acariação. Desafio William Amorim e Luiz Ricardo Miranda a provarem que receberam. Não vão conseguir. Estou disposta a fazer uma acariação. Os senadores Fernando Bezerra e Marcos Rogério apoiaram a acariação, sendo interrompidos pela senadora Simone Tebet. Flávio Bolsonaro a interrompeu, apontando que não houve o pagamento de nenhum centavo de dinheiro público, despertando a ira de Tebet. O senador Marcos Rogério, por seu turno, arguiu. Temos de fazer a acariação, temos de apurar a prova material. Estamos aqui com arautos da verdade na CPI. Quando um fala, dizem que é verdade. Quando outro fala que não vai na linha dos que defendem ataques ao governo, está mentindo. Assim está. Isso aí eu acabei dizendo que encaminhamos. Sim, encaminhamos, porque já havíamos encaminhado. A questão eu provei, e a gente pode falar mais uma vez, a gente pode provar mais uma vez. Só um minutinho. Que na hora que depois a gente estiver falando, não foi uma falta de atenção minha, senador, desculpa. Ainda agora eu estava lá fora e a gente percebe nitidamente que na hora que estamos discutindo o preço da vacina, o advogado disse para a senhora, expectativa que fosse 10 senador, dólares. Eu preciso... Posso concluir? A senhora vai já concluir, eu só estou pedindo para que a senhora como depoente, na hora que a senhora estiver falando, a pessoa fala uma coisa. Pode concluir. Sim. Presidente, só uma questão de ordem antes dela concluir, porque é importante sobre advogado. Estou vendo o senador Alessandro Vieira insistindo que o advogado não pode fazer nenhuma orientação. Eu acho que lei federal vale aqui também para essa CPI. Então vamos ler o Estatuto da OAB, em especial esses artigos 7º, incisos 10 e 11, que falam exatamente que o advogado pode instruir a pessoa que está sendo ouvida sem problema nenhum. Eu não sei por que essa existência do advogado. Primeiro, parabenizar pela possibilidade da leitura hoje usando a máscara. Segunda questão, ninguém está interferindo no processo de orientação da cliente, senador Flávio. O senhor está querendo evitar que o advogado trabalhe. Estamos interferindo, sim, na tomada de palavra pelo advogado. O advogado não é depoente. Ele não pode simplesmente retirar o microfone da depoente e falar em nome dela. Ele pode orientar a sua cliente quando ele quiser. Diretamente para ela, não pelo microfone presidido pelo senador Inclusive pelo microfone, por escrito ou verbalmente, se o senhor ler a lei. Continue na leitura, vai que aprende. Se o senhor puder ler, pelo menos, aprenda o que está falando. Continuando, senhores senadores, então, referente ao vídeo, mais uma vez, eu não fui detalhista. Se eu soubesse que eu ia estar passando por isso aqui agora, eu ia ter lido. Eu ia ter falado dia por dia, e-mail por e-mail, mas mesmo não sendo detalhista, eu provei e provo mais uma vez que essa invoice só foi enviada no dia 22. E eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a provarem também que eles receberam no dia 18, porque eles não vão conseguir. Então, eu estou disposta, inclusive, fazer uma cariação junto com as informações que eles passaram e com os fatos, se é que eles têm. Senador Renan, Vossa Excelência podia só passar o vídeo novamente? Por favor, passa o vídeo novamente, Isabel.
Também estamos usufruindo da RDC 476 para poder importar esse produto em caráter excepcional. Inclusive, na quinta-feira passada, nós fizemos o pedido, encaminhamos as invoices, alguns documentos, temos alguns documentos para serem retransmitidos ao pessoal do DIMP e estão todos super solícitos, nos atendendo de uma forma pensando realmente na urgência que o assunto demanda. Doutora Emanuela, ao que me parece, a senhora inclusive puxa pela memória da data do dia 18. A senhora puxa pela memória. Se puder colocar mais uma vez, por gentileza. Ô, presidente. Oxi. Não, é só para ficar claro. Eu Também acho estamos usufruindo da RDC 476 para poder importar esse produto em caráter excepcional. Inclusive, na quinta-feira passada, nós fizemos o pedido, encaminhamos as invoices, alguns documentos, temos alguns documentos para serem retransmitidos ao pessoal do DIMP e estão todos super solícitos, nos atendendo de uma forma pensando realmente na urgência que o assunto demanda. A senhora tinha tanta certeza que era quinta-feira passada que a senhora vai falar sexta e retroage e fala quinta, porque a senhora tem uma boa memória. Não, só a interpretação que o vídeo dá. Senador, eu não estou dizendo... claro, Não. Eu posso responder? Não, só a interpretação que o Sim. vídeo dá, né? Na quinta-feira, eu realmente criei o link do Dropbox. A quinta-feira foi a primeira vez que eu encaminhei documentos técnicos para o Ministério da Saúde através do Departamento de Importação. Mas ainda assim, eu já disse aqui, eu não fui detalhista nas questões das datas, eu não fui. E eu já provei que esse documento não estava com o Ministério no dia 18. Ele só apareceu no dia 22. E, mais uma vez, eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a demonstrarem o contrário. Porque eu provei e eu provo quantas vezes for necessário. Informação importante, viu, senhor relator? Muito importante. Presidente, é muito importante fazer a cariação. É isso aí. Porque se na querem a realidade verdade, cai por bota terra frente a frente. O suposto crime de prevaricação cai por terra. É muito importante a gente trazer. Senhor presidente, os pela servidores. ordem. Presidente, A muito preocupação importante. aqui é saber se o presidente prevaricou ou não. A minha é buscar a verdade diante de um contrato que, pela ordem cronológica dos acontecimentos, só depõe contra Emanuele. Eu gostaria aqui, com muita tranquilidade, dizer a você que tem idade para ser minha filha. Gostaria muito de dizer isso para você. O seu depoimento para mim, que analisou o contrato da Covaxin, que fiquei o final de semana sobre ele não acrescenta nada quanto à materialidade. Para mim está comprovado que é um contrato fraudulento, superfaturado, de um esquema de propina dentro do Ministério da Saúde. Sem um centavo de dinheiro público. Não estou me dirigindo a Vossa Excelência gerar o microfone quando o presidente dessa comissão lhe determinar. Eu peço que respeite uma senadora da República. Muito interessante. Eu quero dizer a vossa senhoria, ou a você, porque tem idade para ser minha filha, que eu não estou aqui buscando materialidade no contrato da Covaxin. Eu tenho oitiva de testemunhas, nós já temos vídeos, nós temos e-mails e nós temos um contrato. Aqui o que nós estamos buscando é a autoria, quem são os autores desses crimes contra a administração pública. Que possíveis crimes de peculato, de corrupção ativa, de corrupção passiva, de advocacia administrativa, de tráfico de influência, de organização criminosa. Então eu gostaria só que Vossa Senhoria, ou você, se me permitir novamente, pudesse com muita serenidade responder aos questionamentos, porque eu não gostaria nunca de vê-la como a mão do gato. Sabe o que é a mão do gato? Aquela que é usada para que terceiros possam se aproveitar e cometer alguma irregularidade. Então, assim, serenidade. Esse vídeo sozinho, você tem total razão, ele não serve para nada. Mas quando se soma a fala, igualmente, que tem que ser igualmente reconhecida como verdadeira, de outras duas testemunhas, diz muito. A acariação precisa ser feita. Claro. Não discuto que ela precisa ser feita. Tem que ser feita. Gostaria apenas que a senhora ou você tenha consciência que está numa comissão parlamentar de inquérito, diante de um contrato que nós temos indícios gravíssimos de irregularidade e que agora estamos buscando a autoria. Eu não queria vê-la envolvida num processo onde, de alguma forma, a senhora ou você não tenha alguma responsabilidade. Presidente, apenas para fazer uma ponderação, eu acho que a acariação é necessária. Veja, esse caso é um caso simples, porque você tem condições de apurar a chamada prova material.
prova material. Nós estamos diante aqui de depoimentos que apresentam informações diferentes. Agora, nós estamos na CPI, parece que com arautos da verdade, que quando um que fala uma coisa que lhes interessa na narrativa acusatória, aí diz, não, esse está falando a verdade. Quando o outro fala faz uma outra afirmação que não vai na linha do que aqueles que defendem ataques ao governo, aí não, esse está mentindo. A gente não tem que escolher quem mente ou quem diz a verdade. Nós temos que apurar a verdade. Então, nesse caso aqui, 2 providências eu acho que são necessárias. Primeiro, a verificação da prova material. Ela existe. Ela existe. É fácil apurar. E 2, a possibilidade de fazer a acariação entre 2 pessoas que apresentam versões diferentes. Eu acho que é uma providência inteligente para a comissão. A comissão é inteligente. É muito inteligente. Presidente. Aqui não tem ninguém, aqui não tem bestinha. Deixa eu só lhe dizer, concordo, ela está pedindo a cariação, acho que nós devemos fazer a cariação, até porque ela que está sendo acusada e ela faz questão de fazer a cariação. Isso. Correto? Primeiro, mas também sigo a sugestão da senadora Simone, que ela fala em 3 coisas. Então, nós iremos fazer, com certeza absoluta, a depoente está respondendo todas as perguntas. Caso ela caia em perjúrio aqui, ela sabe a responsabilidade que ela terá. Presidente, o senhor me permite contribuir com a fala que Vossa Excelência está fazendo? Veja, senador Renan, no dia 20 de novembro tem aqui a memória da reunião, onde se fala em valor de $10. No dia 12 de janeiro, essa é a carta da Barack Biotech que propõe não 20 milhões de doses, propõe 12 milhões de doses, com um cronograma de entrega que seria 2 milhões de doses em janeiro, 4 milhões de doses em fevereiro e 6 milhões de doses em março. O que é fato, e aí aqui a cariação é fundamental, é que no dia 22 de novembro está a carta encaminhada pela senhora Emanuele, em que aqui deixa de ser 12 milhões de doses, passa a ser 20 milhões de doses, e aqui é que é a primeira vez manifestado que o pagamento terá que ser feito diretamente à BBIL, Barack Biotech Limited International. Ou seja, e dá um prazo de validade para isso, senador Omar, de 1 dia. E em 1 dia, eles alteraram as condições da proposta, as condições de pagamento, e em 1 dia o Ministério teve que responder e respondeu. Eu acho que esta é a grande questão para que nós possamos, numa cariação, finalmente entender a verdade sobre esses fatos. Claro. Porque, efetivamente, é inacreditável a mudança em 1 dia, com uma carta que aumenta de 12 para 20 milhões de doses, muda a forma de pagamento e dá um prazo de 1 dia para o Ministério responder. Altera a lógica, né? Não se esqueça do valor. Dependia da quantidade. $15. Que era 10. O valor dependia da quantidade. Só que no dia 12, e aí a senhora tem razão, no dia 12, na proposta da Barack Biotech, ela fala em $15. Pede que haja anuência. No dia 22, ela fala em $15, muda quem é o credor e exige uma série de condicionantes. E o Ministério aceita. Isso é que precisamos entender como e por quê. Claro. E outra coisa, presidente. O credor passa a ser a Barack Biotech, é o fabricante, é o laboratório. E vamos deixar o relator concluir o seu trabalho. A mudança é para a segurança maior do contrato. Existem pessoas inscritas. Se Vossa Excelência não me garantir a palavra, conclua o trabalho de Vossa Excelência. Como é que eu vou cumprir a alteração que a foi minha feita atribuição? Foi para melhor. Porque, a alteração foi feita. olha, presidente, nós vamos ter neste depoimento, e queria desde logo colocar muitos pontos para fazer acariações. Muitos pontos para fazer acariações. Por exemplo,
A depoente afirmou que as negociações andaram rápido porque a Precisa aceitou as condições do Ministério da Saúde. Veja que coisa grave. Matéria da Folha de São Paulo do dia 14 de julho afirma que a senhora conseguiu mudanças a jato em pagamento da Covaxin após recorrer a Elcio. Há ofícios mostrando isso. Então, é uma óbvia contradição, porque a Precisa não aceitou as condições do Ministério da Saúde. A segunda, eu perguntei aqui se havia um esforço diplomático para ajudar a negociação do Ministério da Saúde com a Covaxin. Ela disse que não. Nós temos aqui vários registros, por exemplo, oficiais. Olha o que diz o documento do próprio Itamaraty. Recebi em 6 de janeiro representante da Associação Brasileira das Clínicas de Vacina em visita à Índia para tratar com a companhia indiana Bharat Biotech da importação de vacina da Covid-19 para o Brasil. A delegação estava acompanhada dos cônsules honorários da Índia em Belo Horizonte, Elson de Barros Gomes Júnior, e no Rio de Janeiro, Leonardo Ananda Gomes, também presidente das câmaras de comércio Brasil-Índia naquela cidade. E aí traça a evolução do esforço diplomático que aqui foi perguntado e foi negado ter existido pela própria depoente. Mas eu vou prosseguir no interrogatório, por favor. Senador Renan. A depoente pediu 5 minutos. Por favor. Eu concedo a senhora. Por favor. Então são muitas, Aís.